Fala, consciência ecológica, ecologia, está tão batido isso, né? Meio ambiente, de novo. Pois é, mas a gente queria fazer de um jeito que não ficasse só informação. O vidro demora tanto tempo para decompor, não sei o que, não é isso. A informação a gente tem de forma muito fácil. Todo mundo pega a internet, a gente sabe, as crianças falam na escola. O que precisa, então, para realmente a gente mudar mais efetivamente a nossa realidade e os problemas ambientais? É consciência, tá? Então, eu já vou também dizer aqui da palavra ecologia, para também ela perder esse conteúdo vazio, assim, de tanto repetir, a gente... Mas o que é ecologia? Então, pegando a raiz da palavra mesmo, eco quer dizer casa, e logia, estudo, lógica da casa, lógica. Então, tudo na natureza, no ambiente, e a gente também é incluso nisso, tem uma lógica de funcionamento. A gente funciona de um jeito, a natureza funciona de um jeito, e o ser humano ele vai um pouco na contramão. Um pouco não, ele vai totalmente na contramão disso. Por isso, os desequilíbrios ambientais. É você usar o conhecimento para interferir na sua atitude. Conhecimento que não muda a sua atitude não serve para nada. Conhecimento só é bom quando ele muda alguma coisa realmente na sua atitude. Aí é consciência. Fora isso, é conhecimento. E conhecimento guardado não serve para nada. Então, falando em ecologia, direcionando agora aqui o tema da nossa palestra, nós podemos, para fazer essa conscientização, entender que a ecologia ela pode ser vista e estudada em 3 níveis: o pessoal, o social e o ambiental ou planetário. Ecologia pessoal é a paz consigo mesmo. Então, tudo começa, gente, do menor parte do todo, que é cada indivíduo. Então, a paz com você mesmo é você se respeitar, você saber colocar os seus limites para outra pessoa, você saber que aquela comida não vai te fazer bem, então você não come. Você saber ouvir os seus nãos e falar para os outros. Porque à medida que você se respeita, cuida da sua saúde, do seu emocional, não aceita uma mágoa, sabe, coloca na hora certa. Você se respeita, você consegue fazer isso com o outro também. Quem aceita tudo, se magoa quando alguém impõe um limite. Quem não consegue falar não consegue aceitar o limite das outras pessoas. Então, tudo parte do indivíduo, né? Essa palestra é sobre materiais recicláveis, mas isso que eu estou falando é para a harmonia de todo, do indivíduo, do planeta, de tudo. Então, olha, se você consegue pôr um limite nas coisas que você gosta, se descobrir, se conhecer, aí você está pronto para fazer isso para os outros também. Aí entra na ecologia social, que é a paz com o outro, que nada mais é do que exercício da cidadania, né? Você entende, então, você se respeita, você se permite, então você também consegue entender que o outro também é capaz de errar, de pedir desculpa. Você é capaz de entender que aquele chão ali, se você vai sujar, também é para o outro. Mas tudo depende de você conseguir fazer isso com você, ecologia pessoal em primeiro lugar. E você tendo isso desenvolvido, você vai para a ecologia ambiental, que é esse terceiro aí, que é a paz com a natureza. Não esquecer que natureza, ambiente, é tudo que está ao nosso redor. Desde as coisas animadas e inanimadas também, né? Os outros seres vivos, os nossos colegas de trabalho, os objetos. Tudo é o ambiente. Quando a gente fala em ambiente, a gente já pensa lá no mar ou na floresta, sempre um ambiente natural. Mas esse ambiente aqui na cidade que a gente criou, ele também é ambiente e ele também está ligado com esse ambiente natural. O que a gente faz aqui interfere lá. O que acontece lá na mata interfere no nosso ar que a gente respira aqui. Não está separado. Está tudo junto. E é isso que a gente quer mostrar aqui hoje. A nossa ação aqui na cidade, na Câmara, ela tem uma influência no ambiente natural. Reciclagem, está escrito aí, redução, reutilização e reciclagem. Eu vou esmiuçar esse assunto daqui a pouquinho e deixa eu só falar do desenvolvimento sustentável. Não tem jeito de nós aqui na cidade vivermos separadamente do ambiente natural, vamos pensar. Mas, por quê? A gente depende da natureza, gente. A gente depende como? Alguém aqui, por acaso, sabe fabricar oxigênio? Tem uma máquina, nem com o próprio organismo, a gente não sabe fazer isso. Quem faz isso são os vegetais. Então, não tem jeito da gente escapar dessa dependência da natureza. A gente pega tudo pronto da natureza, faz uma bagunça e coloca em lugar errado.
a gente extrai minério de um lugar, só que depois a gente não sabe devolver aquilo em forma de rocha lá bonitinho. Aquela rocha que a terra, que a crosta terrestre demorou milhares de anos para formar, para constituir, a gente vai lá, extrai o metal dali que a gente precisa, só que depois a gente não sabe fabricar rocha de novo. A gente não sabe fabricar o oxigênio que a gente está respirando. A gente depende das plantas, a gente sabe respirar esse oxigênio e a gente devolve gás carbônico no ar. A gente não sabe produzir uma substância simples que é o açúcar que alimenta a gente. Quem faz isso são as plantas. Quer dizer, a gente consome e devolve resíduo. O ser humano e todos os animais, né, não só a gente depende do reino vegetal. Então a gente tem que respeitar e cuidar, porque senão a gente está cavando o nosso próprio túmulo. E isso já está evidente. O que eu posso fazer então? Primeiro, reduzir. Consumir o mínimo possível, porque a gente, quando consome, a gente tem que lembrar que a gente está tirando material que veio da natureza, sim. Não existe nada que a gente use, nada, nenhum objeto, nem roupa, nem nada que a gente use, que está aqui, que a gente está vendo os gases, que não venha de um ciclo natural, da natureza, das matas, do planeta como ele é, sem a interferência humana. Então, tudo vem de lá. Então, se eu não sei devolver igual, se eu não sei fabricar, então eu vou usar o mínimo possível. Isso é sustentável. Isso é você conseguir usar de uma forma que você não extermine com aquilo. Usar para que a natureza possa constantemente fornecer. Se a gente usa muito rápido, a natureza não tem tempo de devolver. Então, desenvolvimento sustentável quer dizer isso. A gente usar de uma forma que dê tempo da natureza devolver. Bom, reduzir o consumo já é uma grande coisa. Já que eu não sei devolver igual que a natureza fez, eu vou minimizar o uso. Aí pensando, será que eu preciso de mais roupa? Será que eu preciso de mais sapato? Eu sei que ninguém está aqui cheio de dinheiro para ficar comprando. Mas tem coisas que a gente pode escolher na hora de consumir, o que tem menos embalagem. Pensar sempre, na hora de comprar, pensa sempre nisso. A quantidade e a qualidade daquilo que você está comprando, se está sendo realmente necessário. E agora, sobrou aqui resíduos, que a gente o que mais faz é produzir resíduo. Dá para eu reutilizar? Dá para eu usar de novo essa embalagem? Esse móvel que estava meio feinho, ao invés de eu pôr embora no catabagulho, será que não dá para eu dar uma lixada? Porque se a gente reutiliza ou doa, a gente está evitando que mais matéria-prima seja retirada da natureza para fabricar um novo. Né? Não precisa fabricar um novo, reutiliza. E por fim, se eu não conseguir reutilizar, aí eu vou tentar reciclar, que é realmente evitar que mais matéria-prima seja retirada da natureza, porque aquele material vai ser desmanchado e ser feito um material novo com aquele usado. Aí é reciclagem. Então, assim, o valor das coisas, a gente está acostumado a ver assim, quanto custa. Ah, é baratinho, então não custa nada. Mas a pergunta que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês a partir de hoje é quanto custa para o ambiente? Pensar do que é feito e usar até o fim. Dar a melhor utilização disso, com todo respeito. Então, esse é o nosso intuito hoje, de que você, a hora que for usar as coisas, respeite. Pense que veio de um lugar que não é perto de você e que você não sabe fazer igual para devolver. Não sabe, a gente não sabe, gente. Pilhas e baterias também são materiais que podem ser reciclados, que hoje em dia se produz muito por causa dos celulares. E esse consumo louco de ter sempre um celular mais moderno, cuidado com isso. Um monte de metal ali que eu não sei fabricar para devolver para a natureza. E as pilhas podem ser recicladas sim, inclusive porque se descartar no lixo comum, tem metais pesados ali que vão infiltrar pela terra, cair no lençol freático e para a água que a gente consome. E metal pesado, uma vez que entra no organismo, ele não é eliminado. A gente não consegue purificar isso do corpo. E um exemplo aqui com umas imagens, não vou me delongar muito, que eu já falei. Cada imagem eu posso novamente lembrar o processo todo, mas o que eu tenho a ver com essas imagens? Pode ter certeza que a nossa necessidade aqui na cidade de utilizar os objetos e os materiais industrializados estão ajudando a ocasionar isso aí. Tá? Cada um é responsável também. Então, a poluição e aquecimento de águas numa indústria que precisa de água para resfriar uma caldeira, essa água morna, quando é jogada nos rios, morna não, né? Quente pra caramba, ela vai causar aí mortandade de peixe. Não é só peixe, gente, é bactéria, é micro-organismos que moram ali e que permitem que aquela água tenha oxigênio. Se não tem oxigênio, vai interferir um monte de coisa. Pensar sempre num efeito dominó. Próximo, mortandade de peixes, mais diretamente aí, a gente pode estar associando isso com esgoto não tratado e despejado direto
nos rios. Não é o caso de Valinhos, graças a Deus. 80% do nosso esgoto é tratado, ainda falta um pouquinho para chegar aos 100%. Mas se você não tratar, o próprio detergente que a gente usa para lavar a louça, está escrito lá, biodegradável, né? Realmente, o que quer dizer biodegradável? Quer dizer assim, que as bactérias são capazes de decompor e purificar isso na água. É verdade, ele é biodegradável. Só que assim, o excesso, isso é como se fosse nutriente para as bactérias, é comida. O excesso de comida também faz mal. O excesso de comida faz aumentar a população de bactérias. Oba, tem bastante comida, então vem um monte de bactéria. As bactérias também respiram, elas gastam um monte de oxigênio. Aí os peixes que queriam oxigênio não tem mais, porque teve tanta bactéria, porque tinha tanta comida, que diminui o oxigênio. Entendeu? É um efeito assim, em cascata. Então, assim, isso chama-se eutrofização do ambiente, um aumento de nutrientes no ambiente eutrofiza, acaba causando morte dos peixes. Para dispor os nossos resíduos, né? Cada vez que eu preciso de mais e mais áreas para colocar o meu lixo, onde que eu vou parar com isso? Então, também lembrando aquilo que eu já falei, né? Quando eu desmato uma área, não é só, coitada, só aquelas árvores. Não, os animais que moravam ali tiveram que ir embora, e que eu já contei essa história, né? Essa imagem clássica aí de derramamento de petróleo, quantas vezes nós não vimos já noticiado na televisão, né? Vazou lá o petróleo do navio tal, e as pessoas correndo, né? Tem esse efeito assim mais impactuante para a gente olhar, mas a gente pode pensar que essa caneta aqui, porque eu quero usar ela, foi necessário transportar esse petróleo. Então, cada vez que um navio viaja por aí com petróleo, é porque eu quero consumir coisas. É uma cidade aí bem poluída, né? Mas falando assim, de que as cidades são ilhas de calor, porque a gente tem as fábricas, as indústrias. Isso está completamente na contramão do natural, da ecologia, da lógica da natureza. A gente, quando usa o combustível no carro, ele está emitindo gases que vão para a atmosfera, lá em cima tem umas reações químicas e isso vira ácido. E aí a chuva cai ácida e cai na plantação, diminui a produção, estraga, às vezes perde, depende da região, se ela estiver muito próxima à cidade e a poluição for muito intensa, a plantação é prejudicada sim. Então, assim, aí já é um efeito até direto, mais imediato, que a gente pode ver do nosso uso de combustível assim em excesso. Efeito estufa. Deixa eu falar uma coisa do efeito estufa, que todo mundo fala e parece que o efeito estufa é um vilão. O efeito estufa, graças a Deus, ele existe. Tá? Ele é um fenômeno físico que, se ele não existisse, não teria vida na Terra. O efeito estufa nada mais é do que a retenção de calor na crosta terrestre. Se não tivesse esse efeito, não existiria vida, tá? O planeta seria gelado. Então, a gente precisa de um calorzinho. Então, esse efeito ele é natural, ele não é malvado. Ele é bom. É o seguinte, tem uns gases, como o gás carbônico, que é emitido pelos carros e pela nossa respiração, pela respiração de todos os seres vivos, que se acumulam em torno da Terra. O que acontece? O raio solar, ele penetra, atravessa essa camada de gases, bate na superfície da Terra e volta. Só que quando ele volta, encontra essa camada, o retorno dele ele não consegue escapar totalmente. Então, um pouco de calor fica e um pouco sai. O que está acontecendo é que, como tem muitos gases, não está ficando um pouco de calor, está ficando muito calor. Então, o efeito estufa é normal, ele tem que existir. O que não pode é esse aumento do efeito estufa, que é o desequilíbrio que a gente chama de aquecimento global, tá? Produzido pelo excesso de consumo desses combustíveis fósseis. Sim, é o grande causador. Depois que a industrialização aconteceu, a grande revolução industrial, máquinas funcionando, todas movidas a carvão, depois a petróleo, isso tudo está aumentando, sim, a temperatura do globo terrestre. Tá? Então, só algumas imagens, e assim, lembrar que essas imagens têm a ver com a nossa ação, sim. Quando a gente consome as coisas, a gente está colaborando. Agora a gente vai partir para a parte mais prática, que é exatamente de executar uma mudança aqui na nossa atitude na Câmara, que é separar o lixo. Como mudar? Atitude. E a atitude, ela é individual e pequena. Não se esqueça que 1 é diferente de 0, não é verdade? Eu fazer, só eu fazer, é diferente de ninguém fazer. Então, nunca fique pensando assim, mas só eu fazer não vai adiantar. Vai sim. 1 é diferente de 0. Eu estou falando mentira? Não é, né? Então